Fala pessoal, vamos lá. Essa aula agora nós vamos fazer alguns exercícios para aplicarmos as diversas relações entre termo geral e diversos problemas na progressão geométrica. Eu estou trazendo aqui um exercício que caiu no vestibular da PUC São Paulo, tá bom? Vamos dar uma lida rapidona nela. Olha só, numa progressão geométrica, a diferença entre o segundo e o primeiro termos é 9, e a diferença entre o quinto e o quarto termos é 576. Ele quer o primeiro termo da progressão, ou seja, ele quer o A1, tá bom? Então, a primeira coisa é quebrar esse enunciado, certo? E interpretar o que cada parte desse enunciado nos diz. Ele está falando o seguinte, primeiro, ó, é uma PG, é uma progressão geométrica, certo? E aí ele fala que a diferença entre o segundo e o primeiro termos é 9. É 9. Ou seja, quando nós vemos a palavra diferença, isso quer dizer um menos o outro, tá? A palavra diferença, quando fala a diferença entre um termo e outro, é subtração. Então, ele está falando entre a diferença entre o segundo e o primeiro termo. E essa diferença é 9. Ou seja, ó, A2 menos A1 é 9. É isso que ele está falando para nós. E, além disso, ele está falando, olha, a diferença entre o quinto e o quarto termo é 576. Tá bom. Então, ele está falando que a diferença entre o quinto e o quarto termo é 576. Provavelmente, isso vai formar o quê? Um sistema de equações. Bom, agora, e daqui? O que a gente faz? Não tem jeito, você tem que usar a fórmula do termo geral. Por quê? Porque a fórmula do termo geral transforma qualquer termo de uma PG em função do primeiro e da razão. E aí a coisa fica melhor. Ao invés de você pensar em A2, A1, A5 e A4 com 4 incógnitas diferentes, nós vamos montar duas equações que só vão depender do A1 e da razão. Lembrando a fórmula do termo geral, essa daqui, ó. A n é igual ao primeiro termo A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Veja, nós não temos aí no nosso caso nem o primeiro termo, nem a razão. Não faz mal. A questão toda é você representar cada termo que está aqui em termos do que nós temos de A1 e razão a partir do termo geral. Então, vamos junto nessa, ó. Vamos lá, deixa eu só colocar um pouquinho mais para cima aqui, né, ó. Vamos lá. Espera aí, tá difícil achar a minha barulha aqui. Isso, tá aqui, ó. Vamos lá, então, escrever o A2. O A2, utilizando a fórmula do termo geral, é A1 vezes a razão. E o A1 é A1 mesmo, né? Menos A1. Tá aqui, ó. E isso é igual a 9. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa com o A5 e o A4, tá? Então, quem que é o A5 utilizando a fórmula do termo geral? É A1 vezes a razão elevado a 4. Muito bem. Menos quem que é o A4? Não, usa a fórmula do termo geral. É A1 vezes a razão elevada ao cubo. E isso dá 576. Pessoal, agora você vai ter que simplificar um pouco essas coisas que estão escritas aqui, certo? Tá meio esquisito tudo isso. Uma maneira de você simplificar é colocar em evidência ou fatorar os caras que são comuns às duas equações, e aí a gente vê o que dá para simplificar. Vamos lá. Se você olhar a equação de cima, a primeira equação, note que o A1, que está aqui, e o A1, que está aqui, são os caras que são fatores comuns do lado esquerdo dessa equação. Então, coloque esses caras em evidência. Vamos colocar A1. E aí, ó, o que sobra? Sobra a razão Q da primeira parte menos
quando você fatora, você está dividindo. Então, tirando esse A1, sobra 1. E isso é igual a 9, tá certo? Muito bem. Se você agora analisar aqui, ó, a segunda equação, olha só, presta atenção. O A1 ainda continua como termo comum aqui. Então, a gente pode colocar o A1 também em evidência. Note que agora você tem aqui, ó, duas potências de razão aqui, ó, Q elevado a 4 e Q elevado ao cubo. Isso significa que nós temos alguma coisa em comum aí, certo? Um fator comum, que no caso, preste muita atenção, é a menor potência aqui. Lembrando que Q4, Q elevado a 4, é a mesma coisa que Q elevado a 3 vezes Q. Então, nós podemos fatorar também o Q elevado a 3 e o Q elevado a 3 aqui. Vou colocar aqui, ó, fatorado, porque são termos em comum. Abre o parênteses e o que sobra? Presta atenção. Eu tirei o A1 e tirei o Q3. Sobrou só o Q. Pronto. Aqui também, ó, eu tirei o A1 e tirei esse Q3. Quando você tira coisas, as duas coisas juntas aí na fatoração, sobra 1, hein? Toma cuidado, não é 0, é 1. Ó, e isso é 576. Agora, observe que nós temos aqui, ó, a equação 1 e a equação 2. O que a gente faz para melhorar, para resolver alguma coisa aqui? Eu posso dividir as duas equações uma pela outra, porque, veja, se eu tenho aqui somente fatores multiplicativos, aqui, ó, essa divisão pode ser simplificada. Presta atenção. Ó, eu vou colocar a equação 2 no numerador e vou dividir aí pela equação 1. No numerador, a 2, e no denominador, a 1. O que isso significa? Eu vou poder pegar o lado esquerdo da 2 e dividir pelo lado esquerdo da 1, tá? Então, vai ficar assim, ó. A1 vezes Q ao cubo vezes Q menos 1. Isso vai estar dividido por... Quem que é o lado esquerdo da equação 1? O A1 também, vezes Q menos 1. Acabamos com o lado esquerdo. E isso é a mesma coisa que pegar o lado direito da equação 2, que é o 576, e também dividir por 9. Agora vem o pulão do gato, gente boa. O que a gente consegue cancelar aqui quando a gente tem uma divisão com fatores multiplicativos? Olha só, esse A1 eu corto com esse A1, né? Corta, corta. Esse Q menos 1 eu também corto com Q menos 1. Olha que legal. Então, sobrou o Q ao cubo aqui, ó. Então, ó, isso vai dar Q ao cubo. Ou seja, nós vamos estar encontrando nessa primeira parte a razão desta PG, tá bom? E isso é igual a 576 dividido por 9. Se você fizer essa conta, 576 dividido por 9 é 64. Ou seja, meu amigo, minha amiga, que é, ó, raiz cúbica de 64, tá bom? Bom, e agora? Como é que extrai essa raiz? Aí é um detalhe algébrico, não mais envolvendo a PG, tá bom? Vamos continuar, vamos lá. Bom, temos que achar essa razão aí, né? É raiz cúbica de 64, vai ser um número positivo. Olha, você tem que pensar em diversas maneiras. Ou você escreve o 64 como uma potência de 4 ou como uma potência de 2, tá? Ó, vou fazer no cantinho. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 4 vezes 6, 24 vai 2. 4 vezes 1, 4. 2, 64. Olha, o 64, na verdade, é a mesma coisa que 4 ao cubo. Ah, muito bem. Raiz cúbica de 4 ao cubo, nós podemos, ó, cancelar, porque
o expoente da base 4 dentro da raiz é igual ao índice. Ou seja, a razão é 4. Achamos a razão. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos achar o A1 a partir do quê? Da primeira equação. Aquela primeira equação que relaciona o primeiro, o segundo e o primeiro termo. Ou seja, o A2 menos o A1 era igual a 9. Lembrando agora que quem que é o A2? É o A1 vezes Q, né? Menos A1, e isso é igual a 9. Porém, a razão, ó, acabamos de descobrir, é 4. Então, vai ficar o quê? 4A1 menos A1, que é igual a 9. Ora, bolas, isso vai dar 3A1, que é igual a 9. E, finalmente, A1 é igual a 3. Este é o primeiro termo, tá certo? Então, o segredo para você resolver esses problemas de diferença de termos de PG é você aplicar a fórmula do termo geral e fazer o quê? Fatoração de fatores comuns. Aí você consegue isolar alguma coisa. No caso, foi o quê? A razão. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima videoaula com outros exemplos aí. Agora vai ser somente o quê? Sequência de exercícios. Sequência de exercícios e exemplos para que você possa ver as diversas aplicações de resolução aí da progressão geométrica. Um forte abraço, valeu!